Oi pessoal, eu tô aqui em casa, tô aqui na minha casa. Acabei de assistir o meu time perder pro Botafogo por 1-0. Pra quem não sabe, eu sou colorado, sou internacional de Porto Alegre, coloradaço. Acontece. Mas, trocando de assunto, vamos falar hoje sobre o nosso mais um volume 2 do nosso programa, Porque Sim, Porque Não, que tá começando agora no seu canal Troço de Nerd. E mais uma vez eu vou falar pra vocês mais ou menos assim um filme que existe boatos que está para ser lançado um remake ou que há um planejamento de remake ou se poderia ter um remake. Então nós vamos começar com um dos filmes que eu já falei aqui no Troço de Nerd chamado Hellraiser Renascido do Inferno. Hellraiser Renascido do Inferno foi um filme dirigido e produzido por Clive Baker e traz David Bradley como no papel principal do monstro e demônio Pinhead. Exatamente, aquele cara cheio de... o Pinhead, ele, como vocês sabem, eu já falei aqui, já até mostrei, a gente já mostrou no do Arco da Velha. O Pinhead é um personagem que é líder, é um tipo um líder do inferno, em que quando as pessoas mexem numa caixinha, resolve o quebra-cabeça, abre esse portal e ele vem junto com os cenobitas atrás de carne e sangue. Entendeu? Eles pegam essas pessoas e levam para o inferno, as pessoas ficam presas no inferno, sendo escravizadas, e por aí começa toda a história do Hellraiser. Hellraiser foi um filme muito bom, filme, para mim, um dos melhores filmes de terror que eu vi até hoje. A história não é lá essas coisas, mas o personagem Pinhead é muito bom. Então, por que sim? Porque o personagem é muito irado. Duas, o filme hoje com toda a tecnologia que o cinema tem hoje, de computação gráfica, poderia sim fazer esse inferno onde o Pinhead ele habita, né, junto com os cenobitas. Podia ser uma coisa bem... podia ficar bem legal o filme. E acho que hoje em dia, eu sempre falo isso sobre filmes genéricos, que nada mais são que filmes... muda os títulos, mas o personagem é o mesmo. Entendeu? Nós temos aí, por exemplo, a gente pode falar do Mike Myers, que é o do Halloween, e comparar ele com Jason Voorhees, que é o do Sexta-feira 13, que são personagens nada mais são que assassinos, psicopatas, aí, assassinos muito parecidos, entendeu? Agora, Pinhead é um personagem único. Eu cito ele, assim, o único personagem que é diferente desses filmes genéricos que a gente tem hoje em dia seria o Fred Krueger, que habita os sonhos. E o Pinhead habita o inferno. Então acho que seria um personagem muito interessante. Tá falhando minha voz. Seria muito interessante se houvesse um remake. Acho que ia fazer muito sucesso nos dias de hoje. E com certeza, tendo o auxílio ou sendo escrito pelo Clive Baker, com certeza o filme ia ter muita gente apavorada com o personagem Pinhead, que muita gente não conhece ainda, né? Afinal de contas, o filme passou... o primeiro Hellraiser foi passado no Festival de Terror na década de 80 e passou nos cinemas. Os outros filmes não chegaram a passar nos cinemas, eles foram direto para o VHS e hoje foi direto para o DVD. Quem aluga ou quem compra DVD, ele foi diretamente. São 10 filmes que existem hoje em dia, né? Existe 10 filmes. Eu fiz 10 filmes com 5, né? Não. Quer dizer que é 10 filmes que existem hoje em dia. E o filme hoje em dia perdeu muita força. Mas valeria muito a pena. Eu gostaria muito de ver um remake do Pinhead, né, do Hellraiser, e de repente mostrando um pouco como é que surgiu o Pinhead, como é que surgiu aquele personagem que a gente já viu lá no Hellraiser 3, mas refazer tudo isso no Hellraiser só. Seria muito legal. E por que não um remake de Hellraiser? Porque simplesmente Hellraiser hoje já existe 10 filmes. É uma fórmula que está um pouco desgastada, entendeu? E o filme perdeu um pouco aquele brilho que ele tinha dos personagens, e até os cenobitas perderam um pouco espaço. Porém, se a gente pegar a história do filme Hellraiser, a gente vai notar que o roteiro está cheio de clichê. O que chama muita atenção mesmo é o Pinhead.
que é a cereja do bolo e é o que chama atenção, é o que carrega o filme. Outra coisa, além de o filme ser cheio de clichês, e hoje em dia não seria um filme, muita gente não iria gostar, a questão da violência hoje em dia, o Hellraiser original já tem uma violência muito explícita. E acho que hoje em dia, não sei se o pessoal ia aceitar muito essa violência explícita que tem o filme. Uma outra questão é que o David Bradley, que interpretava o Pinhead, aliás, não sei se é David Bradley ou William Douglas Bradley, se eu não me engano, que interpretava o Pinhead, o ator, né, que protagonizava e interpretava o Pinhead, desistiu no nono filme. Isso quer dizer que ele era mais ou menos o que dava a voz dele e a interpretação dele é o que dava aquele medo na espinha quando a gente enxergava o Pinhead. Então acho que isso aí é um ponto a menos também se houvesse um remake. Achar um cara que interpretasse como ele interpretava o Pinhead, talvez sim, talvez encontrasse, mas é muito difícil, que a interpretação que ele dá para os personagens é muito, muito boa. Eu posso citar um ator que interpretou muitos anos um personagem de filme de terror, e depois, quando foi feito o remake, o cara que interpretou, por mais que se esforçasse, não tinha a mesma força, que é o Robert Englund, que interpretou durante anos o Fred Krueger, tinha a voz do Fred Krueger. Robert Englund era o Fred Krueger, entendeu? E anos depois foi feito um remake de A Hora do Pesadelo. O filme não foi bem nos cinemas e também pela questão da interpretação. Por mais que o ator, agora me fugiu o nome dele, mas por mais que o ator que interpretou o Fred Krueger nessa última versão, que saiu há uns 8 anos atrás, 6 anos atrás, A Hora do Pesadelo, realmente, Fred Krueger vai ser e sempre será Robert Englund, que é o cara que desde o primeiro Fred Krueger lá, a gente cresceu vendo ele interpretar o filme. A mesma coisa é o ator que interpreta Pinhead. Dificilmente alguém vai, quem é fã de Hellraiser, dificilmente vai achar um ator que interprete como o William Douglas Bradley interpretou, ou William Bradley interpretou o Pinhead. Ok? Existe um boato há anos, que a gente ouve esse boato, em que Arnold Schwarzenegger voltaria a interpretar o Conan, entendeu? Pra quem não sabe, eu vou trazer esse filme também no Arco da Velha. Conan o Bárbaro é um filme que fez muito sucesso na década de 80, que foi, bem dizer, quando Arnold Schwarzenegger estourou. Ele estourou fazendo Conan o Bárbaro, e antes disso, se eu não me engano, acho que foi antes, ele fez o Exterminador do Futuro. Foi através do Exterminador do Futuro que ele acabou fazendo Conan o Bárbaro, que é um personagem de histórias em quadrinhos, que eu vou trazer toda a história para vocês no Arco da Velha. Mas vamos ao que interessa. Há boatos que será feito um filme sobre o Conan o Bárbaro, entendeu? Só que no caso voltaria Arnold Schwarzenegger fazendo o próprio Conan, e ele interpretaria, seria Conan o Rei, se eu não me engano. É um boato que existe e eu resolvi trazer hoje aqui no Porquê Sim e Porquê Não, pra gente discutir por que seria bom e por que seria ruim, ok? Tá, agora nós vamos falar sobre Conan o Bárbaro. Por que sim? Bom, Conan o Bárbaro foi um filme de muito sucesso na década de 80. E se Arnold Schwarzenegger voltar a protagonizar o personagem, com certeza o sucesso está garantido. Para mim é um dos personagens de histórias e quadrinhos mais bem feitos da década de 80. O filme, apesar de ser muito violento, com certeza ele teria muita gente indo ao cinema para rever o Arnold Schwarzenegger reinterpretando o Conan o Bárbaro, personagem em que mostrou, ou seja, foi o auge dele nos cinemas, entendeu? Então um remake seria muito legal. Não tem muito que a gente dizer, Arnold Schwarzenegger já é sinônimo de sucesso, e também pela questão que o filme de Bárbaro, vamos combinar, é muito legal. Por que não Conan o Rei, ou Conan o Rei e Bárbaro, ou sei lá como é que seria o título? Bom, gente, já foi feito um remake de Conan o Bárbaro com o Jason Momoa. Para quem não conhece, Jason Momoa é o cara que interpreta o Aquaman nos filmes da DC, agora vai estrear o Aquaman, e ele fez o Aquaman também na Liga da Justiça. Para começo de conversa,
Arnold Schwarzenegger já tá com uma idade bem avançada, entendeu? Acho que não tem mais aquele... Não vai, com certeza, ele pode até ter um preparo físico, um físico muito bonito, entendeu? Ou um físico preparado, o cara pode estar forte e tal, mas ele já tá com seus 60 e lá vai pedrada, né, gente? Outra, o filme, dificilmente hoje em dia eu acho que o pessoal ia se interessar, porque o próprio Conan, remake de Conan, do Conan que eles fizeram com o Jason Momoa, não fez sucesso. Fizeram um hype tremendo em torno do filme, montaram todo um esquema de divulgação do filme, e o filme não fez aquele sucesso que deveria ser, porque o personagem, o Arnold Schwarzenegger hoje é muito identificado com o Conan o Bárbaro. E outra, gente, hoje em dia Arnold Schwarzenegger já protagonizou outros filmes do Exterminador do Futuro, já não tem mais tanto sucesso como antigamente, né? Mas eu acho que o que ficou, ficou. Acho que se mesmo que fosse um filme contando a história do Conan sendo rei, acho que, não sei, acho que dificilmente faria sucesso, porque filme de Bárbara hoje em dia realmente não faz muito sucesso. E acho que passou, né? Acho que deu o tempo do Arnold Schwarzenegger como Conan Bárbaro. Ok? Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de se inscreverem no canal, dar aquele like bagual e acionar o sininho para ver todas as nossas postagens. Ok? Eu sou Juliano Castro e muito obrigado.